Agora nós vamos iniciar o módulo intitulado A Mente. E neste módulo nós vamos falar sobre as submodalidades. O que vem a ser uma submodalidade? As submodalidades são as características, as formas ou as informações que nós damos para as informações que entram pelas modalidades. Quais são as modalidades? A visual, a auditiva, a sinestésica, olfativa e gustativa. Cada um deles é uma modalidade. Por exemplo, a visão é uma modalidade. Então, quando eu vejo alguma coisa, eu estou utilizando a modalidade visual. A submodalidade são as características ou as informações que eu tiro desta modalidade. Quando eu olho para alguma coisa, eu olho para uma árvore. O que eu estou vendo dessa árvore? Qual que é a altura dessa árvore? Quais são as cores da folha? Quais são as cores do tronco? Ela está clara, escura? O que eu tenho de informações? Todas essas informações que entram pela modalidade são ditas submodalidades na PNL. E elas são o significado ou a forma que nós vemos as coisas. E é muito importante que nós saibamos separar ou ter atenção para essas submodalidades, porque assim nós vamos conseguir trabalhar com as coisas que acontecem na nossa mente de uma forma muito mais fácil, tá certo? Então, as submodalidades são as formas como nós estruturamos essa experiência. Então, eu vejo alguma coisa, eu escuto alguma coisa, como que eu estruturo isso? Qual o significado que eu dou para cada coisa? Isso está dentro das submodalidades. As submodalidades podem ter duas formas. Elas podem ser digitais. Digitais são as coisas que variam entre dois estados, assim como um computador, daí que vem a palavra digital. Ou ela é 0 ou ela é 1, ou seja, ou ela é uma coisa ou é outra. Não existem níveis diferentes entre um e outro. Então, o que pode ser digital, por exemplo? Associado e desassociado. Por exemplo, eu estou vendo uma imagem, eu estou em primeira pessoa olhando para aquilo que está na minha frente, ou eu estou me observando naquela cena, eu sou um espectador daquela cena. Então não existem níveis entre um e outro. Ou eu estou aqui, ou eu estou lá, tá certo? São dois níveis. Um quadro, por exemplo, eu posso ver uma imagem num quadro, ou eu posso estar na cena vendo tudo que está ao redor. São duas opções só, não existe intermediários entre elas. Ou eu vejo como um quadro, ou eu vejo em 360 graus. Consegue compreender? Essa é a grande diferença do digital pro analógico. O analógico é o que tem vários níveis. Eu posso ter uma imagem escura, muito escura, e posso ir clareando ela aos pouquinhos até ela ficar muito clara. Então eu tenho diversos níveis, eu posso ir clareando aos poucos, eu posso ir escurecendo. E é importante que nas coisas analógicas eu consiga ir mudando esse estado aos poucos. Se eu quero deixar algo mais claro, eu vou clareando. Se eu quero deixar algo mais longe, eu posso ir afastando aos poucos. Quais são alguns exemplos? O brilho de alguma coisa, o tamanho. Eu posso ver um problema de uma forma, de um tamanho muito grande ou de um tamanho muito pequeno. E cada uma das submodalidades, elas são submodalidades de uma modalidade principal, certo? Então, quais são alguns exemplos de uma submodalidade visual? Cor, Quais são as cores, o contorno disso que eu estou vendo, a profundidade, Eu consigo enxergar se isso está muito longe, está perto, se eu tenho um poço que é muito fundo ou ele é muito raso. O que eu enxergo nisso?
Pode ser auditiva, o volume. Por exemplo, eu estou escutando uma voz na minha cabeça muito alta. Com o que isso me diz? Ou é algo muito baixinho? Eu consigo perceber a velocidade, alguém falando, é uma voz muito rápida ou é uma voz lenta, serena? Qual que é a claridade? Eu consigo distinguir esses sons? Eu consigo ver de onde ele vem? Se é uma pessoa falando, eu consigo entender essas palavras? Ou na minha mente elas vêm como se fossem embaralhadas? Sinestésico. Vestibular. Vestibular é o nosso senso de equilíbrio. Se eu me sinto equilibrado, firme, ou se eu tenho a sensação de estar caindo. Sabe aquela sensação de cair, de não ter gravidade, ou a sensação de estar zonzo? Tem aquela brincadeira de ficar girando, né? E depois fazer alguém acertar alguma coisa. O que aquilo faz? Ele tira todo o nosso senso vestibular. Faz parte do sinestésico. Tato, né? A gente pode sentir as coisas, nós podemos sentir a temperatura de alguma coisa, né? Tá quente, tá frio, nós podemos sentir a temperatura do ambiente, não é? Nós temos também o olfativo e o gustativo, que normalmente eles não são muito bem apreciados ou levados em consideração, mas também podem fazer parte do sinestésico, né? E algo muito importante que nós temos que saber que algumas submodalidades elas são críticas ou mais críticas que outras. Por exemplo, se eu enxergo um problema, se eu estou visualizando o problema na minha mente, eu fiz uma imagem do meu problema. Se eu enxergo ela grande, muito grande, ou eu enxergo o meu problema como algo pequeno, isso faz muita diferença no resultado da minha mente. O que está passando na minha mente? Mas, por exemplo, se o meu problema é vermelho ou é azul, talvez isso não represente muita coisa. Então existem coisas, existem submodalidades que vão ser muito mais críticas do que outras. Eu vou me importar muito mais com algumas coisas do que outras. E essas que são mais importantes, que são mais críticas, são com as quais nós vamos trabalhar. Tá certo? Essa foi a nossa introdução desse módulo A Mente. E agora nós vamos para o próximo vídeo. Até lá!